Olá, quero saudar você com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. E quero hoje compartilhar com você, do meu coração para o seu coração, mais uma linda pérola que se encontra na carta aos Colossenses, o capítulo 3 e o versículo 5, que diz o seguinte para nós: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Olha só quantas coisas que podem contaminar o homem. Através do pecado, todas essas maldades, perversões, pensamentos, legalidade que se dá ao mundo espiritual das trevas, tudo isso afasta o homem de Deus, mata o homem espiritualmente. E diante de Deus, pecado, ele fede. Ele tem um odor muito desagradável diante de Deus, porque Deus ele é santo, santo, santo. E a impureza, ela precisa ser tirada através do arrependimento, da lavagem pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, onde a pessoa ela passa por um processo de transformação. E tudo para a glória do Senhor. E hoje temos esta oportunidade de mudança, de revermos questões de nossas vidas e sermos mais crente, sermos mais um diferencial neste mundo e andar na contramão deste mundo e de suas ofertas. E hoje eu quero conversar com você um assunto muito importante sobre pornografia. O nosso país, ele é considerado, por algumas pesquisas que foram feitas, e chegaram a esse entendimento, trazendo essas fontes, dados específicos. Então, o nosso Brasil, ele está em 10º lugar entre os países que mais consomem esses tipos de conteúdos adultos. Então, 39% dos usuários do público feminino. É uma quantidade muito grande de mulheres acessando esse tipo de conteúdo. E 61% desse público são homens. Quase 40% são mulheres, 61% homens. Esses dados foram coletados em 2022, ressaltando também que o período da pandemia foi um período que aumentou 600% de consumo de conteúdos adultos. Então, o que a gente observa? É que o ser humano, ele procura facilidade, ele procura prazer imediato, mas tudo tem um preço. E talvez o preço pago, ele não precisa ter que ir por esses caminhos. As coisas que não agradam ao Senhor, elas mostram vantagens, facilidades, mas corrompem os bons costumes das pessoas, a moralidade se torna imoralidade, comportamentos vão mudar e a busca e o desejo pelas coisas sagradas, as coisas que são de Deus, ficam comprometidas, porque Deus não vai operar onde há o pecado. Então, existem coisas que precisamos dar um passo. Mas como vamos dar um passo se estamos indo no sentido contrário? O sangue de Jesus Cristo, ele purifica o homem, mas existem coisas que a gente vai precisar refazer o nosso caminho. E esses dados são muito tristes, porque entendemos que a quantidade de pessoas são milhares e milhares acessando esses sites, esses tipos de conteúdo 24 horas. Então, é um período que leva as pessoas a estarem ligadas às coisas que perecem.
que destroem, que separam pessoas de pessoas e leva para caminhos de pecado, de prostituição. E o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Mas para isto tem também os requisitos. E devemos ter muito cuidado, porque a proposta é trazer este conteúdo para entendermos onde estamos falhando, ou alguém que está a um passo disto. Reveja os seus conceitos, reveja o seu lugar, reveja pontos da sua vida e volte enquanto ainda é tempo, porque o amanhã pertence ao Senhor, mas o hoje é o momento da mudança. Então, esses dados são dados que são trazidos de fontes que vão ficar disponíveis aí, o site, para quem quiser acessar e acompanhar esses dados. Uma universidade dos Estados Unidos, ela fez uma pesquisa com 1.291 pessoas que consomem os tipos de conteúdos. Pessoas que eram comprometidas com outras, tinham comprometimento ali, casais, dos quais, desses 1.291 pessoas, 45% eles assistiam os conteúdos adultos com um parceiro, sendo que 17% dos homens e 32% das mulheres contaram que também assistiam sozinhos. Por quê? Porque a pessoa sozinha, ela tem mais liberdade do que tendo uma pessoa do lado. Porque quando entendemos o lado social, um dos pontos do social é que é o outro que traz para mim a moral, o respeito. É o outro que me nomeia, que me chama pelo nome. É o outro que, quando ele está presente, eu tenho uma tendência a mudar o meu comportamento. A pessoa às vezes está muito à vontade em casa, por exemplo. A chegada da outra pessoa faz com que a pessoa ela não fique tão à vontade. Se ela estiver com uma roupa que não está adequada para receber alguém, ela vai precisar trocar aquela roupa. Então, o outro sempre serve como um certo freio em determinadas situações. Eu quero citar só para a gente entender melhor esta realidade. Mas, por outro lado, as pessoas que estavam sozinhas, elas desenvolvem comportamentos onde elas vão praticar coisas que não agradam ao Senhor. Então, ela tem essa liberdade, ela tem esse tempo, ela tem esse espaço. E é uma quantidade grande em termos de porcentagem. Aí a gente entende que, dentro dessa mesma pesquisa, constatou-se que os casais que nunca assistiram esses tipos de filmes, de conteúdos adultos, pornografia, eles eram mais felizes. Os casais eram mais felizes, porque eles conseguiam estar ligados dentro do relacionamento de uma maneira saudável, produtiva e satisfatória sexualmente. Então, o que é que a gente entende? Quando a pessoa ela tende a mudanças de comportamentos, a novos hábitos, rotinas, claro que também vai ter uma mudança quimicamente. O seu corpo ele vai responder àqueles estímulos que está sendo acessado, que está sendo produzido. Então vai ter uma resposta também do sistema nervoso central em relação a tudo que a pessoa faz, seja uma mudança de comportamento para o bom ou para mal. Então, o nosso corpo ele sempre vai estar reagindo, porque há mecanismos específicos que vão liberar substâncias, que vão liberar uma quantidade de hormônio, e tudo isto está em concordância a partir de estímulos que são acessados, ou a sensibilidade do ser humano em acessar coisas através
do olhar, do desejo, o toque. Então, existem muitos mecanismos sensíveis que vão estar acionando pontos específicos que vai ser liberado substâncias prazerosas e imediatas. Então, a tendência do ser humano é ficar viciado e gerar até mesmo uma dependência, uma compulsão, um desejo desenfreado para realizar aquele ato. E sozinho se torna ainda mais atrativo. Então, o que é que acontece? São informações que são trazidas, mas entendemos que o Senhor Jesus, ele muda situações, desde que o ser humano, ele também se posicione. Então, a gente entende que um clique, ele é perigoso. Por quê? Porque esses tipos de conteúdos, em um tempo passado, anteriormente, eram através de revistas que as pessoas tinham que comprar, ou depois também a gente vê no mesmo período as fitas de vídeo que as pessoas tinham que locar, iam para a locadora para locar para assistir esses tipos de conteúdo. Então, nas locadoras tinham seleções de filmes de drama, de romance, de ação, aventura, de terror, e tinha também um espaço para esses tipos de fitas de vídeo, onde as pessoas locavam e levavam para casa para assistir e depois devolvia na locadora. Então, hoje, o acesso ele é somente um clique. E a pessoa ela vai ter uma oportunidade imensa de explorar esses tipos de conteúdos em qualquer horário. Aonde a pessoa estiver e tiver internet, ela consegue acessar. Então, o que é que acontece? Coisas que estão sendo facilitadas, elas se tornam mais acessadas, porque as pessoas não precisam ter que pagar por aquilo ali, ela vai pagar pelo pacote da internet, independente dela consumir aquilo ali ou outra coisa. Mas a gente percebe que a facilidade também é um dos fatores que influencia. E a liberdade que a pessoa também tem. Por quê? Porque quando a pessoa tinha que se deslocar para comprar ou para alocar esse tipo de conteúdo, ela precisava falar com alguém e pagar por aquilo ali. Agora é só o clique, onde ela tiver. Então, a gente percebe que isso aí é um dos fatores que influenciam também nessa busca. Mas o que é que isso também pode trazer de danos? Danos severos. Por quê? A mudança de comportamento. A pessoa, se ela tem um relacionamento, esse relacionamento ele vai ser prejudicado. Porque o próprio corpo, devido à repetição de atos com o próprio corpo, depois de consumir esses tipos de conteúdos, esse corpo ele é despertado através de estímulos, como eu já falei. E o ato em si vai trazer prazer imediato. Então, algo que a pessoa não precisa pagar, ela tem acesso do jeito que ela quiser. Ela está consumindo aquele produto. Tudo está sendo muito favorável. Mas as consequências também, elas vêm e não demora. Porque o ser humano ele tem tendência a essa mudança de comportamento e um abismo chama outro abismo, como a palavra fala. Vai chegar momentos na vida dessa pessoa que o corpo dela começa a ficar mais insensível, vai perdendo a sensibilidade devido ao excesso, o atrito, a maneira que a pessoa está se automanipulando. Então, o que é que acontece? Esses danos vai trazer consequências tanto no seu sistema nervoso central, comportamento. As relações sociais também podem ser afetadas, sim. Por quê? Porque do vício vai avançando para uma dependência. E a compulsão, ela vai estar sempre ali presente, trazendo para o ser humano essa necessidade que passa a ser uma necessidade como que vital, ou faz ou morre.
tem que procurar um lugar para acessar o conteúdo, ou tem que procurar um lugar para realizar aquele ato imediato, para sentir prazer rápido. Então, o nosso cérebro, ele vai agir de acordo com o que está sendo ali estimulado. Quando buscamos a presença do Senhor, somos preenchidos. Sentimos prazer na presença do Senhor. Quando as pessoas acessam coisas que não agradam ao Senhor, vai ter prazer, vai ser acessado também o sistema nervoso central, liberando substância, principalmente a dopamina. Mas o que é que acontece? Cada vez mais está distante de Deus. E um abismo chamando outro abismo, que chama outro abismo. E, além disto, estes comportamentos levam a pessoa a ter uma rotina. Ela precisa daquilo, ela precisa realizar aquilo. Então, ela organiza o horário. E o horário que as pessoas mais buscam acessar esses tipos de conteúdos é entre as 21 horas e 23 horas. Ela já tem feito várias coisas, já teve um dia de trabalho, às vezes o corpo está um pouco cansado, quer descanso, mas o desejo é maior. Por quê? Porque já virou um vício e já está o quê? Indo para a dependência. E tudo isso vai o quê? Vai afastando casais, vai afastando famílias. Relações que são saudáveis já não são mais saudáveis, porque a pessoa vai perdendo o interesse pela outra pessoa. E ela passa a se tornar o seu próprio desejo. Porque ela consegue realizar aquele desejo através das fantasias com ela mesma. Ela não precisa da outra pessoa para isso. Ela vai descartando a outra pessoa, por mais carinhosa que a outra pessoa seja, porque esses desejos, eles vêm consumindo cada vez mais o ser humano. Tanto por causa de partes do cérebro que libera a dopamina, trazendo prazer imediato, como também a pessoa não precisa ter que esperar pelo outro para realizar aquele ato. Então, a facilitação, a mudança de comportamento, o excesso de tudo isto vai trazendo danos e pode ser também irreversível. Então, que esta palavra não seja para agredir ninguém, mas que seja um alerta para que seja identificado qual é o nível que você está, se você usa esses tipos de sites para praticar atos que não agradam ao Senhor. Lembrando que essas portas, elas são portas abertas de legalidade para o mundo espiritual. Como também no mundo físico, o corpo vai sofrer impacto. O sistema nervoso central vai sofrer impactos, porque está sendo tudo estimulado de uma maneira que não é saudável. É prazeroso, mas não é saudável. Tá? Então, a palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 6, e o verso 12, diz assim para nós: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Porque o nosso corpo, ele é membro do corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo, ele não pode estar contaminado. Você percebe que estar distante do corpo de Cristo é um perigo. Ele não pode estar contaminado. Então, que possamos parar e repensar qual o nível que está. Quais são os níveis que vai facilitar a identificação de comportamentos? O que foi que mudou? Como está a rotina? O dia, o excesso do trabalho do dia causa estresse, desenvolve ansiedade e a pessoa precisa se aliviar? Mas este alívio não é um falso alívio? Este corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, ele está sendo
utilizado para este fim, de adorar ao Senhor, de render-se ao Senhor. Ah, mas ninguém está vendo. Deus está vendo. As trevas participam. E hoje não existe mais segredo. Não, os seus dados estão seguros. Não estão, não. Sabe por quê? Porque esses mesmos dados que falam tantos por cento, por que tantos por cento? São baseados em quê? Só no clique? Não. Existem os dados também dos usuários. Não, é privado. Privado para quem? Privado para quem? Qual é a garantia que as pessoas têm com a tecnologia que a gente vê hoje, absurdamente evoluída, que os seus dados estão seguros? Que a sua imagem está segura? Às vezes uma pessoa tão influente, uma pessoa importante, uma pessoa que exerce cargos, às vezes que até ajuda as pessoas a se libertarem de tantas coisas, mas ela está escravizada na pornografia. Pessoas que às vezes oram, que parece que vão voar, falam línguas que ninguém entende nada, nem ele mesmo acho que não sabe o que é que está falando, mas às vezes está escravizado. Pessoas que vão desenvolvendo esses hábitos que não agradam ao Senhor, levando a vício, levando a dependência, não consegue se libertar e vai se afundando cada vez mais. É isso que o Senhor quer para você, não. Pessoas que vivem vidas fingidas para ocultar, para esconder o pecado. Pessoas que às vezes até induzem outras pessoas também ao erro, ao pecado, às abominações que se cometem dentro de espaços fechados que não agradam ao Senhor. E eu não estou falando de pessoas que nunca se arrependeram e disseram assim, não, eu sou um cristão, eu sirvo ao Senhor. Eu estou falando para cristão também. Principalmente para cristão. Porque quem é cristão tem que viver uma vida de santidade. E pessoas que não são cristãs, mas também buscam mudanças, também vão alcançar. Procure pessoas sérias que possam lhe orientar. Pessoas que sabem o processo passo a passo para lhe ajudar. Porque dentro desses níveis, quanto mais se aprofunda, mais vai ficando difícil ser tirado do abismo, mas não é impossível. Então, se você tem o hábito de estar assistindo, é só uma vezinha perdida, é 5 minutinhos, cuidado, porque isso vai levando ao sistema de recompensa do cérebro e o prazer imediato é algo muito bom e satisfatório. Então, que possamos ter cuidados e quem está vivendo essas práticas, analise qual é o estágio que você está. É o estágio que você só olha de vez em quando ou você olha com frequência? Você pratica atos com frequência, o seu corpo já está em um nível de exaustão, já perdeu sensibilidade, já não sente mais prazer com o que você tem. A pessoa com quem você vive relacionamentos íntimos, você já não procura mais, você já não tem mais interesse, porque o seu interesse voltou-se para você mesmo. Você é a sua fonte de satisfação e de prazer. Então, cuidado, porque tudo isto é pecado e diante de Deus nada fica impune, mesmo que estejam sendo feitas coisas aparentemente as ocultas, mas elas são reveladas tanto no mundo espiritual como também a inteligência artificial. Ela armazena dados muito importantes que futuramente, um futuro bem breve, vai ser usado contra as próprias pessoas. Então, cuidado que você está acessando, porque essas pesquisas, elas mostram informações, mas existem muitas coisas que também nem sabemos. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta a buscarmos ao Senhor, a vivermos uma vida de santidade. Então, primeiro, identifique o seu comportamento, pontos que você está tendo muito estresse, muita sobrecarga do trabalho. Comece a observar isso. Procure orientações de profissionais para ir minimizando certos impactos, para que você não venha a
ter que estar mudando de comportamento para trazer satisfação imediata. Então, há caminhos que vão auxiliar você a funcionar melhor o seu cérebro, a sua conduta e o seu comportamento. Outra coisa muito importante, procure pessoas que possam te orientar, pessoas sérias. Ore a Deus, peça a Deus para colocar no seu caminho pessoas sérias para te ajudar. Porque se isso está trazendo para você depois remorso, culpa, ressentimento, mas há pessoas que estão tão repetitivas dentro dessa compulsão que nem remorso mais elas sentem e nem conseguem sentir por causa do nível onde já chegaram. Mas independente de qualquer coisa, se você está nesta existência, há jeito, a mudança, a transformação. E eu quero orar com você e por você. Senhor Jesus, que cada vida, Pai, que está aqui, Deus, seja dentro de espaços reservados, restritos, a sua mente, o seu corpo, as suas intenções. Pai querido, o Senhor conhece tudo. Que vidas possam, sim, Senhor, se arrepender de seus pecados e chamar por Ti. E querer mudança, Senhor. Coloca, Senhor, na vida de pessoas, outras que possam auxiliar, ajudar a se libertar, Senhor. Seja da rotina, seja da curiosidade, seja do vício, Senhor, e até mesmo da dependência, Senhor. Esta compulsão que vem consumindo este corpo, que vem consumindo esta mente, que vem destruindo relacionamentos que eram saudáveis, que vem destruindo o bem-estar, que vem destruindo o sono, Senhor, por essa busca, uma busca insaciável, porque está sempre se repetindo, e abismo chamando abismo, Senhor. Pai querido, que pessoas possam parar e repensar agora os seus estágios, onde elas estão, até que ponto estão envolvidas com determinadas coisas, Pai, e possam voltar atrás, possam renunciar, possam ter transformação, Senhor, porque a Tua palavra, ela purifica, o Teu sangue, ele limpa de toda a sujeira, de toda a imundícia, Senhor, porque o Senhor é santo, santo e santo. Pai querido, que vidas que estão contaminadas, Senhor, dentro dos pecados, dentro das imoralidades, Senhor, contaminando-se o seu corpo, a sua mente, o seu ambiente, o seu leito. Pai querido, que neste momento, Senhor, vidas sejam impactadas e queiram mudança, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Lares sejam libertos desse mal, dessa mazela terrível. Ó Senhor Jesus, eu te peço, em nome de Jesus, que mentes possam agora receber um despertar, Senhor, de um clique para mudanças, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você que ainda não leu Os Três Viajantes do Tempo, aproveite para ocupar também alguns momentos do seu tempo com uma boa leitura. Porque também isto faz com que o seu cérebro libere substâncias boas e prazerosas de uma maneira saudável para o seu corpo. Então procure hábitos saudáveis, se informe com pessoas que têm conhecimento, têm maturidade, têm ética, têm respeito, porque o que você não precisa é de ninguém estar te acusando, porque o mal em si já faz isto. E às vezes a própria mente também, ela traz acusações. Mas lembre-se, o Senhor Jesus, ele é especialista em transformar a vida, então dê o primeiro passo. E aqui eu encerro, mas lembrando você, curta, comente e compartilhe. E que esta palavra ela venha gerar novos pensamentos, atitudes e mudança de comportamento. E você seja uma pessoa melhor para a glória de Deus.